Boa tarde, meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou bolsista do PIBIC pelo CNPq e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa Perífrase Volitiva com referência futura no português, orientada pela professora doutora Márcia Machado e coorientada pelas alunas do mestrado, do doutorado na Andy Mota e na Tércia Lacerda. A base dessa pesquisa é a linguística funcional cognitiva e gramática das construções, e um conceito que vai permear toda a apresentação é o conceito de construção, que seria um pareamento entre forma e função, em que haveriam essas propriedades em cada uma das caixinhas. Bom, para iniciar, vou começar com um exemplo para ilustrar o que eu estou defendendo, que é o meu computador está querendo pifar. A gente consegue identificar que o evento narrado, que é o computador pifando, ele não está acontecendo no momento de fala. Ele está sendo projetado para um momento futuro, após o momento de fala, mais próximo a esse momento, a partir de pistas que o falante identificou. Então, seria como uma previsão. Mas ele funciona diferentemente do o meu computador vai pifar. Então, o objetivo dessa pesquisa vai ser entender essa diferença e mapear quais são os elementos que podem ativar cada uma dessas construções e o que poderia ativar a futuridade na primeira construção ou não. A primeira diferença que a gente nota aqui no português brasileiro, o uso do querer como verbo auxiliar implica futuridade e não uma marca de futuro, mas uma indicação. O que isso significa? A futuridade, ela envolve um domínio funcional mais amplo, que abarca noções que apontam para situações projetadas a partir do momento de fala. Então, a gente tem a futuridade como um domínio que abarca o futuro, mas não se limita necessariamente a ele. O futuro, ele não representa uma referência ao tempo futuro da mesma maneira que o passado representa o tempo passado, pois noções de futuro envolvem fatos concretos, não envolvem fatos concretos, mas hipóteses, desejos e projeções. Ou seja, como a gente não consegue acessar um fato que ainda não aconteceu, o falante necessariamente vai fazer essa projeção a partir de hipóteses, desejos e projeções. Isso faz com que, muitas vezes, o futuro seja representado de forma metafórica. Um outro conceito importante nessa apresentação é o de volição, que como um domínio funcional, um domínio semântico funcional e cognitivo, ele pode ser definido como um ato de vontade, e vai depender de fatores como a controlabilidade, a subjetividade, a performatividade, a factualidade e a potencialização do evento volitivo. Sendo assim, a volição ela abarcaria não apenas os desejos e as vontades do falante, mas também as intenções, haja vista que a volição é um processo tanto mental quanto acional. Então, a gente tem que no contínuo semântico para a volição, a gente inicia sentindo falta de, passando a ter necessidade de, para então chegar à volição. E a volição teria esse traço mais acional. E é a partir daí que a gente consegue identificar a futuridade na volição. Então, retornando àquele exemplo que a gente citou anteriormente, meu computador está querendo pifar, a gente precisa pensar no que pode levar o acionamento dessa futuridade. De acordo com Santos 2019, a gente precisa considerar elementos contextuais, linguísticos e extralinguísticos para extrair essa leitura. Alguns desses elementos linguísticos a gente já mapeou, que está disponível no nosso capítulo publicado no livro Linguística Baseada no Uso. E nesse exemplo, a gente consegue identificar alguns deles, como o sujeito inanimado, que como o computador ele não é um sujeito animado, ele não está passivo de desejo, ele não é passivo de volição. Isso vai incentivar o acionamento desse traço de futuridade. O gerúndio também foi identificado como um dos indicativos do futuro aproximativo, que é esse que está prestes a ocorrer. E o segundo verbo, com o valor negativo também está muito relacionado com esse acionamento, já que você não vai desejar algo que não seja desejável, algo desagradável. Sendo assim, a gente tem que a futuridade é acionada pela construção querer com o verbo no infinitivo como um todo e não pelo verbo isoladamente. A partir daí, a gente consegue traçar as nossas hipóteses, que a primeira seria que dentro da gama de recursos disponíveis para indicação de futuridade no português, temos a associação entre volição e futuridade, na construção querer mais verbo no infinitivo.
A futuridade é acionada pela construção como um todo e não pelo verbo isoladamente, o que é muito importante para essa pesquisa especificamente, porque, diferentemente de outros estudos que já analisaram o verbo querer como indicativo de futuridade, eles analisaram o item isolado. E a gente vai trazer essa pesquisa pela perspectiva da construção como um todo, analisando quais são os itens que vão ocorrer e levar ao acionamento dessa futuridade. O significado da construção pode ser identificado pelos itens que ocorrem na mesma, como, por exemplo, a animação do sujeito, a agentividade do segundo verbo, os marcadores temporais, configuração verbal. Na metodologia, a gente iniciou com uma coleta automatizada de dados através do software Sketch Engine, em que 79% dos dados foi do português brasileiro e 21% do português europeu. Para análise, a gente fez uso da análise construcional, que é pautada na identificação dos lexemas que ocorrem em dada construção, identificando, a partir da frequência esperada, quais lexemas são significativamente atraídos ou repelidos dos lotes da construção. Essa análise, ela é baseada justamente no princípio que a gente trouxe anteriormente, de que o significado da construção pode ser identificado pelos itens que ocorrem nela. A análise multivariada comparativa das seguintes construções: o verbo volitivo querer no tempo presente do indicativo, no infinitivo ou no gerúndio, seguido de um verbo no infinitivo do português, e o verbo de movimento ir no presente do indicativo, infinitivo ou gerúndio, seguido do verbo no infinitivo. Isso porque essa é a construção mais estabelecida para a indicação de futuro no português, então a gente vai utilizá-la como um meio de comparação. Os objetivos, então, seriam explorar dados resultantes do processo de construcionalização gramatical de querer mais verbo no infinitivo no português, em comparação com dados da construção ir mais verbo no infinitivo, usados para indicar futuridade. Contribuir para o estudo da relação entre volição e futuridade a partir da perspectiva da gramática das construções, investigar a variação entre essas duas construções para a marcação do tempo futuro, identificando os fatores que motivam o acionamento de cada construção, assim como seus atributos formais e funcionais. Todas as bolinhas estão em verde porque, felizmente, todos os objetivos foram concluídos. Agora, para os resultados, inicialmente com análise qualitativa. Nesse primeiro exemplo, temos: quero entrar no curso de medicina veterinária e agora, a curto prazo, quero tirar um curso de inglês no verão e pretendo continuar o meu trabalho. A gente consegue identificar a futuridade aqui porque o falante ele não iniciou ainda o curso de medicina veterinária, ele tem a pretensão, ele tem a intenção de iniciar, então esse evento foi projetado para o futuro. A gente tem a presença também de marcadores temporais, como a curto prazo e no verão, que são muito importantes para identificar a futuridade, não apenas porque eles estão localizando o evento num espaço específico da linha temporal, que seria depois do momento de fala, mas também porque eles atribuem um maior grau de certeza epistêmica em relação à concretização daquele evento narrado. Também temos a presença do pretendo, que é um verbo que também traz um sentido similar com o de volição. Além disso, o querer com valor futuro, que seria esse valor de intencionalidade, aparece predominantemente quando o sujeito da oração está na primeira pessoa, porque o falante consegue acessar com mais facilidade a própria intenção do que a intenção de uma segunda ou terceira pessoa. O segundo exemplo, as margens de um rio que não quer morrer e nem nós iremos deixar. Um rio seria um referente inanimado, o morrer seria um V2 com valor negativo, e mais importante de tudo, o iremos. Esse período é muito importante porque temos duas orações em que a primeira seria com a construção estudada e a segunda com o futuro analítico, que é a forma representada nas gramáticas para indicação de futuro. Então, aparentemente, o falante está conceptualizando os dois eventos no mesmo período temporal. O terceiro exemplo, até o fim da próxima semana, o Ministério quer concluir o relatório. Ele se enquadra mais ou menos na mesma interpretação do primeiro exemplo, só que a gente trouxe ele aqui para mostrar que a terceira pessoa também pode vincular o valor futuro, principalmente quando está próxima de um marcador temporal. Agora, a Clarice se levanta e andando pela sala querendo fugir, mas sem poder encontrar a saída, seria o caso do valor iminêncial inconcluso,
que é uma ação que esteve próxima de ocorrer, porém não se concretiza. Esses valores, eles são de um texto do Konrad Stechniak, mas é importante salientar que o Stechniak, ele diz que o valor imanencial inconcluso, ele não é expresso no português através do verbo querer, mas sim no polaco, em outros idiomas, em outras línguas, mas não no português, que no português seria só expresso através de advérbios e locuções adverbiais. E tanto nesse estágio da pesquisa quanto em estágios anteriores, a gente foi capaz de identificar, sim, exemplos do uso do querer para indicar o valor de imanencial inconcluso, e nesse caso ele está ainda mais fortalecido pela presença do mais. Além disso, temos a construção lexicalizada quer dizer, que no exemplo fu significa literalmente correspondência, lu quer dizer ordenar. Esse quer dizer, ele não atribui nenhum grau de futuridade, ele é uma construção lexicalizada, é uma expressão utilizada com o querer, mas é importante identificarmos construções assim para evitar qualquer tipo de interferência na análise quantitativa, perdão. Quero ver se volto cá regularmente, embora o tempo não abunde. Nesse caso, a gente tem uma microconstrução, porque foi muito frequente construções em que o querer e o ver eram seguidos dessa partícula C. Em relação à análise quantitativa, primeiro a gente inicia com a análise construcional baseada no item, que apresenta os resultados preliminares. A gente consegue identificar 3 casos de construções lexicalizadas que a gente já havia encontrado em etapas anteriores da pesquisa. Além disso, os verbos atraídos para a construção com ir é o verbo ter, o Luizão também vai ter a capa de cobiçado, e o verbo ser, que não vai ser fácil, os próximos tempos vão ser difíceis. E é interessante comparar com os verbos atraídos para a construção com querer, que seriam ler, aprender, assistir, ir e tornar, que eles são mais agentivos. E faz sentido lexicalmente, né, semanticamente falando, justamente porque o querer, ele está muito relacionado com a intencionalidade, com o desejo do falante, então esse grau de agentividade maior se enquadraria nessa perspectiva. Agora, a análise constitucional baseada no sistema, ela corroborou os resultados que a gente teve com a análise baseada no item, com algumas diferenças. Uma delas seria de que o verbo ter, ele não é repelido da construção com querer, ele é atraído, ele só é atraído em menor grau do que ele é atraído para a construção com ir. Outra questão interessante é perceber que o dizer, ele é extremamente atraído para a construção com querer. Ele chegou a ser 10 vezes mais frequente do que o esperado. E o verbo ser realmente foi repelido da construção com querer. A frequência esperada, ela é medida através da equação em que a gente multiplica a palavra no corpus pela construção e divide pelas construções presentes no corpus. Os resultados da análise multivariada, inicialmente quanto à agentividade, a gente percebe sim uma diferença distributiva em que os verbos agentivos eles são mais atraídos para a construção com querer do que para a construção com ir, e os não agentivos são mais atraídos para a construção com ir do que com querer. Vale ressaltar que a gente tem uma diferença sim na frequência de cada uma dessas construções, tanto do ir quanto querer. O ir foi bem mais frequente, com 360 dados, e querer 140, tivemos 500 dados analisados no total. Em relação à configuração verbal, em sua maioria, a construção com o ir se apresentou no presente do indicativo, e a construção com o querer, ela já mostrou uma flexibilidade maior, aparecendo também muito no infinitivo e no gerúndio. Isso pode estar relacionado com a multitude de valores de futuridade que o querer licencia. Agora, quanto ao querer futuro e não futuro, um dos fatores que a gente acreditava que apresentaria uma diferença em relação a esse acionamento da futuridade era o sujeito animado ou inanimado. Numa análise inicial, a gente não vê uma diferença distributiva considerável entre os dois, mas depois que a gente remove aquela construção lexicalizada, querer dizer, a gente percebe que há sim uma diferença no acionamento da futuridade pelo sujeito inanimado, em que nenhum caso com o sujeito inanimado não houve o acionamento da futuridade. Todos os casos em que não houve o acionamento da futuridade, o sujeito era animado.
As considerações finais, primeiro a gente tem que é preciso isolar as construções lexicais a fim de não interferir nos resultados da análise quantitativa. Fatores como a agentividade do verbo que ocorre no segundo slot podem explicar a diferença no uso da construção de futuro com o ir e da construção indicativa de futuridade com querer. Terceiro, que a inanimacidade do sujeito e a configuração verbal do V1 contribuem no acionamento da futuridade na construção com querer. E, por último, tendo que a construção serviria como indicadora de futuridade e não necessariamente de futuro, é possível expandir a janela de comparação para além da construção ir, seguida de verbo no infinitivo, considerando seu uso em relação a demais recursos indicativos de futuridade. E é isso, muito obrigada. Aqui está o meme da minha primeira apresentação na SEAC. Os pássaros motivacionais, quero, posso, consigo. E essas são as minhas referências.